está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. O nome dela é Luciana, ela tem os prêmios aqui da nossa programação. Bom dia, Luciana. Bom dia, JR, bom dia, debatedores e ouvintes. Olha, participando hoje pelo 2461-0093, o ouvinte vai concorrer ao CD Nada é Impossível do 4x1 e ao DVD Recordações de Léa Mendonça. E pelo Facebook, o CD A Glória do Senhor de Regis Danese. Maravilha, obrigado, Luciana, pela sua participação. Você liga, você participa, você está com a gente aqui na 93 FM. Sempre muito bom ter você aqui na melhor. Sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. Muita bênção, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Hoje no programa, além evidentemente do nosso tema que nós vamos tratar hoje, afinal de contas ontem nós fomos impedidos de tratar sobre o tema, vamos tratar sobre o tema hoje e vamos também conversar com os nossos amados e poderosos ouvintes sobre a questão que envolve essa calamidade no Grande Rio. Em geral, se atribui a culpa à chuva, como se começasse a chover ontem. Ontem foi o primeiro dia de chuva no mundo. Ninguém sabia que chove, foi uma surpresa. Nós estamos vendo os tempos de Noé, não tem chuva, não tem nada, de repente cai uma água do céu. Você diz, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Nunca se está preparado para uma grande chuva quando se já conhece a grande chuva há milhares de anos. O que acontece então? Quais são os problemas reais? Claro, muita gente vai discutir esse assunto, mas eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores aqui, sempre atualizados sobre esse tema, e quero também ouvir os nossos ouvintes. Se você quiser ligar para trazer a sua opinião sobre esse assunto, 2461-0093. Quero dar preferência aqui a quem viveu o drama, cuja água entrou água dentro de casa. Se você teve alguma outra dificuldade, eu tenho certeza que muita gente está vivendo esse drama hoje. Então hoje é o dia de arrumar a casa, mas só que chove outra vez. Aí pega sabão, pega água, pega detergente, pega tudo que aparece pela frente para limpar. Quantos equipamentos foram totalmente destruídos? Não tem a menor chance de uso. Igrejas, hospitais, casas. Hoje, graças a Deus, o que eu ouço é que muitas igrejas já abriram as suas portas para abrigar as pessoas e para ser um ponto de encontro daqueles que querem cooperar, tanto fisicamente quanto materialmente. Então, é muito importante que a gente tenha todas essas sinalizações. Nós queremos ajudá-los a colocar isso em prática. É o seu caso?
tem participado com esse tipo de drama. Nós queremos ouvir aqui a sua voz e vamos conversar sobre esse assunto também. Claro, evidentemente, é assunto do nosso dia, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Adoro o meu trabalho e a minha família, diz aqui um dos nossos ouvintes. Eu sou tão alucinado que me dou por inteiro e não sobra nenhum tempo para mim. Antes eu achava normal, mas hoje minha saúde comprometida, hoje tenho a minha saúde comprometida e sem tempo para diversão. Confesso que estou sem tempo até para a minha vida espiritual. O que fazer quando as obrigações do dia a dia arrancam de nós a saúde e até a alegria? Como não se deixar sufocar pelas pressões da sociedade moderna? Quando deixo de cuidar de mim, estou deixando de me amar e, consequentemente, pecando? Que pensa você sobre esse assunto? Pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida, em Itaguaí. Bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores aqui à mesa. É um prazer estar aqui novamente. Os ouvintes, nota 10. JR, na verdade, é um assunto que está em evidência devido a nossa sociedade hoje ser uma sociedade tão acelerada em tudo, na verdade, né? Então, você passa em qualquer centro urbano e você vê pessoas andando pela calçada, teclando no celular e esbarra no poste, se brincar, esbarra em você, esbarra em qualquer outro lugar, e você vê um retrato de um ouvinte que ele coloca um problema onde ele estava afogado no trabalho e na família. Eu acho até interessante que ele conseguiu ficar afogado nos dois, ou ficar encharcado nos dois. O que a gente costuma ver é que ele fica, na verdade, hoje em dia as pessoas dão muito mais ênfase ao seu trabalho do que à sua família. E esse caso aqui, ao meu ver, é um caso escuso, porque ele consegue, segundo ele, estar nos dois ao mesmo tempo. Mas é um fato que que acontece nos dias de hoje com muita veemência, JR. Muito bem. Com a gente no programa de hoje também o pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes da 93, bom dia, amigos da mesa. Este é um assunto presente na vida de todas as pessoas. Nós estamos vivendo num mundo em que o ritmo da vida é ditado não pelos nossos ciclos naturais, mas é ditado pela tecnologia. E a tecnologia é cada vez mais rápida, cada vez mais veloz, exige uma produtividade cada vez maior. Então, para dar conta dessas exigências todas, as pessoas não têm limites mais, porque acordam cada vez mais cedo e dormem cada vez mais tarde e ainda assim terminam o dia com a sensação de que não deram conta de tudo. Então, essa pressão reflete em todos os aspectos da vida da pessoa. Marcão é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Oceânica. Muito bom dia, seja bem-vindo. Marcão, o que pensa você sobre esse assunto, meu querido? Bom dia, JR, bom dia os irmãos aqui, os debatedores e os irmãos que nos ouvem na rádio. Eu penso que a palavra me diz que esse problema é muito antigo. Mateus 6, Jesus já encontrava um povo passando por esse mesmo dilema que esse nosso ouvinte que nos escreve. Jesus fala, não adianta vocês ficarem preocupados com o que vocês querem comer, vestir, beber, porque o Pai sabe de todas essas coisas. Quem fica preocupado com isso, nesse corre-corre atribulado, são aqueles que não têm relacionamento comigo. Então, eu entendo que isso é um problema inerente do ser humano centrado em si mesmo, que fica preocupado, querendo resolver tudo com a força do próprio braço. Quando a gente coloca Jesus no centro, mesmo com todo o aparato tecnológico, a vida começa a andar onde tem que andar. Então, doutora Luzia Nunes é psicóloga, é a nossa menina da mesa de hoje. Que pensa você sobre esse assunto, Luzia? Bom dia, JR, bom dia aos pastores aqui, bom dia aos ouvintes. Eu penso que é muito do mundo da atualidade que nós estamos vivendo, né? Freud afirmava que o ser humano está em constante conflito entre as suas satisfações, tá? As suas necessidades e as pressões do seu meio social. E eu vejo isso, que, como ele coloca aqui, sobre as obrigações do dia a dia, sobre ele não ter tempo mais para a sua vida espiritual. Nós vivemos hoje num mundo que as pessoas dizem não ter tempo por conta disso e não saber o que é seu e o que é do outro, ou seja, o que é a sua necessidade mesmo, tudo que ele precisa, tudo que ele necessita fazer, ou tudo que o meio social está cobrando dele.
Aqui tem uma letra muito interessante de um amigo, cantor, poeta, Gerson Borges, que diz assim: para onde correr a vida, para onde corre a vida, para onde corre você, para onde corre o tempo que a gente nunca encontra tempo para parar de correr. A impressão que dá é que a gente corre o tempo todo e não chega a lugar algum. Desde Freud, se Freud traz uma reflexão como essa, hoje a gente vive num tempo pós-moderno, numa diferença muito grande, numa correria muito grande. O desejo é tudo tão intenso, é tudo tão rápido, é tudo tão instantâneo, é tudo tão volúvel, é tudo tão vulnerável. Sempre foi, e aparentemente essas coisas estão se acirrando um pouco mais, porque o ser humano é o mesmo. Esse mundo que está mudando cada vez mais, né? A gente tem as carências inerentes a gente há muito tempo, mas a pressão que está sendo exercida sobre a gente é que me leva a imaginar que a gente está cada vez mais longe daquele que seria o ideal. Quer dizer, curtir as pessoas, curtir coisas importantes, curtir a vida espiritual, estar na casa de Deus. Você vê que estar na casa de Deus se tornou uma dificuldade para muita gente. Olha, hoje eu não posso ir, mas sabe, pessoas que iam constantemente, o tempo que as pessoas iam à igreja diariamente, semanalmente, está cada vez mais inconstante a presença de pessoas, talvez por conta dessas pressões todas que estão aí. O que pensam os companheiros? Podem ficar à vontade. Na tentativa de dar mais quantidade, né, de anos, que as pessoas querem viver muito, todos nós queremos viver muito, né? Não somos preparados para a morte. Essa é a maior frustração, é essa que nós não podemos vencer. Vamos morrer. Na tentativa de aumentar, né, a vivência, essa quantidade de anos aqui, nessa preocupação, nós esquecemos de dar qualidade aos anos que nós vivemos aqui. E por conta dessa ansiedade muito grande de querer dar conta de coisas até que nós não precisamos, não necessitamos, de seguir a correnteza. Por isso que o autoconhecimento é importante. Quando eu me conheço, quando eu sei o que eu quero, o que eu necessito mesmo, o que é a necessidade minha de verdade, tudo aquilo que me faz bem, eu deixo de seguir a correnteza e vou em busca realmente daquilo que eu necessito para ficar bem. E paro de ir atrás da multidão, de fazer o que todos estão fazendo, e essa ansiedade tende a diminuir. Eu vejo que, pegando aqui a fala da doutora Luzia, é exatamente isso que a palavra de Deus sempre falou pra gente. Paulo fala em Efésios 5 que a gente precisa aprender a remir o tempo. A gente não pode ter um comportamento nécio, insensato. Justamente, eu não posso olhar o Matrix, o que o mundo me obriga a viver, e entender ou acreditar que aquilo ali é uma verdade. Paulo fala, a gente precisa conhecer o que é a vontade do Senhor para a vida da gente, para que o tempo seja, e o remir no sentido de aproveitar o tempo ao máximo. Você vai aproveitar o tempo ao máximo sabendo que é a vontade do Senhor para sua vida. Então, a grande questão eu não tenho problema com tecnologia, não tenho problema com os dias de hoje. A grande questão é o narcisismo, é as pessoas estarem centradas em si mesmas. Se você busca o reino em primeiro lugar, você vai ter tempo para tudo. Deus não vai obrigar a gente a fazer aquilo além do que a gente tem condição de fazer. Então, se eu estou sem tempo, e ele fala aqui que está sem tempo da vida espiritual dele, aí eu quero falar para o nosso ouvinte: tudo na nossa vida espiritual, tudo, um café da manhã com a família, uma ida à praia, o trabalho, tudo é espiritual. Então, se eu estou sem tempo para curtir alguma coisa, é porque eu estou fazendo algo que Deus não mandou eu fazer. Então, a parada é a gente centrar, focar no reino em primeiro lugar. Quer dizer, na verdade, o que nós estamos falando aí é de ter ou não um estilo de vida em que as coisas são importantes têm lugar. Exatamente. E as coisas secundárias eventualmente terão lugar caso haja possibilidade. Nós estamos, quando eu fiz uma crítica ao modelo tecnológico que nos impõe um ritmo de vida sobre-humano, nós estamos falando de pessoas que estão buscando acumular coisas que não são necessariamente importantes. E estamos deixando de lado coisas importantes. Aí, recuperando a fala do pastor Marcão sobre um estilo de vida simples, que eu acho que ele quis dizer quando citou Jesus dizendo: vocês estão preocupados com um montão de coisas, mas o essencial vocês estão deixando de lado. Quer dizer, nós precisamos de um estilo de vida simples. Nesse estilo de vida simples, as coisas importantes são companheirismo, amizade, as nossas necessidades básicas supridas de forma digna, e não necessariamente
estamos loucos aí atrás de tudo quanto é o último produto da tecnologia que está no mercado. E em busca disso, a gente constrói toda uma pressão sobre nós mesmos e até sobre a família para dar conta de ter tudo isso. Até mas porque essa pressão existe, né? Mas assim, pegando a carona que o pastor Gilton, né, falou, a questão da tecnologia, eu acho que ela, nas mãos corretas, ela é uma ferramenta excepcional. Agora, o que a gente vê hoje em dia, dentro das nossas igrejas, e partindo para a questão da igreja aqui, é que até os próprios líderes estão deixando um relacionamento mais estreito com Deus, o que o tempo, realmente, em termos de questões que nós temos que resolver, em teoria, parece ser muito curto, porque nós não estamos aprendendo a definir o que é a prioridade. Exatamente. De fato. A gente não porque manda tudo mais, é urgente. A gente não manda mais na nossa agenda. A tudo agenda é que manda na gente. Então, às vezes, o único tempo que se tem para ter um momento de oração com Deus, a pessoa está no Facebook. Então é uma coisa que tem que se rever, porque se isso efetivamente tira o tempo que você tem, nós não estamos aqui falando contra, eu tenho aqui um smartphone aqui que eu estou usando no momento. Então não é problema algum usar a tecnologia, porque ela veio para acrescentar, entendo eu. Mas quando não se sabe usar, ela é complicada. Vocês acham assim, no fundo, vocês acham que a tecnologia está roubando o tempo do nosso relacionamento com Deus, ou quem não se relacionava com Deus continua não se relacionando? Não, mas temos que fazer desculpa interromper, mas temos que fazer uma distinção aí que eu acho que não ficou clara ainda. Uma coisa são os produtos da tecnologia que estão à minha disposição para eu usar no dia a dia. Outra coisa é a sociedade tecnológica que está estruturada em cima de uma produtividade que ninguém dá conta. Nós temos que produzir cada vez mais, com cada vez mais qualidade, com cada vez mais recursos, de uma forma cada vez mais barata e de uma forma cada vez mais presente. Então, a imposição do mundo sobre quem trabalha, sobre quem tem que produzir, é uma pressão descomunal. Agora, o resultado disso, que é o produto tecnológico, é o smartphone, é o sistema de redes sociais, etc., isso, bem usada, bênção na vida de quem sabe usar, quem tem capacidade de administrar isso aí. Aí eu pergunto, quem está deixando de se relacionar com Deus porque está utilizando uma rede, porque está utilizando esse aí, ele só está deixando de se relacionar porque existe uma rede, ou esse aí já não se relacionava mesmo? Ele ia deixar de se relacionar de alguma outra forma. É questão de prioridade. Mas porque o que eu estou pensando é o seguinte, quer dizer, vocês já disseram isso muitas vezes, a tecnologia não tem culpa, mas ao mesmo tempo que a gente diz isso, a gente está dizendo basicamente o oposto, mas de certa forma ela tem responsabilidade. Então vocês estão reafirmando que a tecnologia, ela não tem responsabilidade nisso, em arrancar a pessoa de um relacionamento íntimo com Deus e tudo mais. O pastor Rodrigo citou o exemplo, a pessoa estaria orando, ela está no Face, mas esse camarada que estaria orando deixou de orar por causa do Face, poderia ser por causa do futebol, da novela, do show, do evento. É isso, pastor Rodrigo? A responsabilidade deixou perfeitamente, é isso. Ou seja, não, é da pessoa. Não é um instrumento tecnológico que está tirando a pessoa da intimidade. Você tem um carro, se você tem um carro, o carro é feito para você dirigir, correr, por exemplo. Vamos lá, vamos dar um exemplo aí. Uma coisa física, tá na moda também. Isso aí. Eu, quando estou no Face, eu estou orando também. Eu acho muito complicado colocar a rede social como responsável, né? Eu não acredito que seja isso que o pastor falou. Porque tudo que a gente faz, se for para a glória de Deus, né? Para a honra e glória de Deus, a gente usa todas as ferramentas para evangelizar, para orar. Então, eu, quando estou no Facebook, eu estou sempre pensando em postar alguma coisa que vá edificar. Eu acho maravilhoso. Amém. Eu quero fazer aqui o meia-culpa aqui como pastor, como liderança pastoral da igreja cristã. Eu acredito que muito desse problema é por causa da falta do discipulado, da gente ensinar a nossa ovelha, da gente acompanhar aquele que chega no reino, que está novo na fé, como o irmão falou, a exercer contentamento, a trabalhar, a oferecer dignidade para sua família, mas dentro do que o cristianismo propõe e não nessa correria da prosperidade louca que as pessoas vivem hoje, fixadas em questões materiais e centradas em si mesmas. A gente tem que apontar as pessoas para o reino, para Jesus, e elas aprenderem a viver com contentamento com aquilo que tem. Então, a velocidade, o ritmo vai diminuir.
Por outro lado, aqui, como o pastor Gilton colocou aí, para deixá-lo à vontade para expressar a sua opinião sobre esse assunto, a questão da maneira como a sociedade ela está estruturada. E de alguma forma isso alcançou a igreja. De alguma forma o modelo de gestão de empresa chegou à igreja. E o modelo de produtividade que o senhor se referiu também chegou à igreja. Então, a produção em massa, ela acaba sendo um alvo, tá certo? Produção em massa, quanto mais gente tiver aqui, entendeu? Melhor é o resultado. Sim, só que quando você fala de vida espiritual, você está falando onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Você não está se referindo a uma quantidade, está se referindo também a quantidade. Evidentemente, não estou fazendo apologia aqui a pouca gente, não, que eu não faço isso. Sou exatamente o contrário. Eu penso em crescimento o tempo inteiro. Mas existe um processo que talvez seja influência desse meio, desse mundo, na nossa perspectiva de ver tudo, inclusive a família. Ou seja, eu não tenho tempo para ela porque eu tenho que produzir. A esposa diz, olha, você para pouco em casa, mas é a mesma esposa que diz, eu queria viajar com as crianças para Disney. O filho diz, pai, eu queria você mais em casa, mas é o mesmo filho que quer um tênis caro, ou seja, que quer um tablet, entendeu? Ele quer alguma coisa e você, para conseguir alguma coisa, tem que produzir alguma coisa. Aí a mulher deixa a casa também, porque ela precisa produzir para produzir com ele, para que os dois tenham. Que resultado é esse que está sendo tão influente na vida da igreja e da família? Então, esse modelo centrado em resultados numéricos, né? Resultados de produtividade, planificado, onde as pessoas têm que produzir resultados, etc., chegou realmente à igreja, e a gente vê isso no ativismo religioso. A gente vê igrejas que saem de evento, entra em evento, sai de campanha, entra em campanha, quer dizer, aquela coisa que não para e a pessoa não tem tempo para refletir. Agora, isso tudo, JR, a meu ver, está na questão que o pastor Marcão levantou, que é a da necessidade de nós construirmos discípulos que tenham hábitos espirituais que os permitam construir sua própria devoção, ou pelo menos viver a sua devoção sem precisar de programas, sem precisar de mecanismos, sem precisar de pressões ou coisas do gênero. Eu acho que a vida cristã se faz em cima dos meus hábitos. Se eu tenho hábito de orar, se eu tenho hábito de ler a palavra, se eu tenho hábito de testemunhar, de produzir frutos, eu estou atendendo a expectativa de Deus em relação a mim. E aí, aquele modelo de tem que ter tantos, tem que produzir, tem que alcançar, parece que fica deixado de lado. Até porque o modelo do próprio Jesus, quando ele estava no auge do seu ministério, em dados momentos ele falava assim, olha, eu quero ficar só. Né? Então ele se resguardava, ele saía e tinha um momento de comunhão com Deus. Então ele brecava isso. O grande problema hoje é que a gente, eu não vou generalizar obviamente, mas a sociedade como um todo não está priorizando aquilo que deveria ser priorizado. Porque eu entendo, como o pastor Marcão colocou, a vida espiritual ela está acima de qualquer coisa. Obviamente nós temos que trabalhar, nós temos que fazer tudo, você trabalha, nós estamos aqui. Agora, nós temos que priorizar Deus na nossa vida, porque se Deus não tiver prioridade em nossa vida, tudo vai mal, o trabalho vai mal, a faculdade vai mal, a vida sentimental vai mal, porque Deus estando na frente, tudo vai ser realizado com a forma que deveria se realizar, né? Aqui um dos nossos ouvintes, aliás, uma de nossos ouvintes está em São Paulo acompanhando a gente, a Márcia, está dizendo, olha, nós temos atribuído muitas coisas ao nosso dia a dia, a sociedade está cada vez mais capitalista, estamos indo no mesmo ritmo, distribuímos muito mal o nosso tempo e no final do dia ainda dizemos que não deu tempo de ler a Bíblia, colocamos a culpa na vida corrida, é o que diz uma de nossas queridas ouvintes. A questão, o pastor Rodrigo colocou inicialmente aí na palavra primeira ou segunda dele, a questão dos próprios pastores, né? O senhor se referiu especificamente à falta de tempo para ter comunhão com Deus, enfim, e se isso chega neste nível, tá certo? Nós estamos numa situação complexa, porque eu considero pastores os servos, né? Como a Bíblia diz, Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido, então os pastores estão na base dessa pirâmide aí, na base, não no topo.
A postura bíblica, eu tô certo ou tô errado, meus irmãos? É o último degrau da liderança. Não é isso? É porque a gente tem uma impressão equivocada, né? Hoje em dia, nós estamos na base, ou seja, se a base for bem feita, o que for construído sobre a base será bem construído. Então, pastores aí, liderança, pastores, enfim, nós somos esse fundamento para que as coisas sejam bem construídas. Lógico que o fundamento é Cristo, eu estou dizendo aqui humanamente, né? Se nos falta tempo, com o que nós vamos dizer? Vamos dizer o quê? Olha, meu irmão, é o seguinte, olha, eu leio a Bíblia, entendeu? Pastor, mas como é que o senhor faz? Meu filho, eu já fiz isso há muitos anos. Eu já fiz isso. Eu já li a Bíblia toda várias vezes. Pastor, mas quanto tempo o senhor não lê? Meu filho, nós estamos falando sobre quem? Sobre você, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Entendeu? O que faz numa hora como essa, pastor? Eu vou começar com o senhor. Considerando, e claro que o senhor não está generalizando, o senhor está dizendo que existe uma fatia, grupo, não é isso? Com certeza. Ou não? Com certeza. É isso? Eu entendo o seguinte, existem líderes que, obviamente, se fazem valer do dom que têm, hoje em dia são profissionais do púlpito, né? Aí ele tem um caderninho de mensagens lá, ele vai preparar, faz um unidunité na mensagem, essa aqui é a mais bonita para hoje, essa que eu vou pregar. Então ele tem uma boa oratória. É assim? Eu conheço, assim, eu falo existe caso assim. Existem casos, não generalizamos, porque obviamente ainda existem aqueles que não se dobraram, né? Mas o JR, são as armadilhas da sociedade pós-moderna, né? Obviamente, quando o pastor ele não tira um tempo de devoção para saber o que Deus quer, qual é a diretiva, qual é a diretriz de Deus para a igreja, o pastor está, obviamente, apenas cumprindo um papel de profissional do púlpito e nada mais. Quando ele deveria ser um sacerdote que estaria para servir o povo e dar comida fresca e não comida azeda, né, para o povo. Comida azeda? Ele vai reproduzir isso na igreja. O pastor reproduz ovelhas semelhantes a ele. Então, cara, tem que tirar o pé do acelerador, tem que investir no... Rever a agenda, né, pastor? Rever a agenda, investir no tempo com o Senhor e falar para as pessoas mesmo, para a ovelha mesmo, cara, trabalha menos, se você trabalhava no sábado, para de trabalhar no sábado, cara, ganhe menos, mas viva mais. É isso aí. Tenha mais tempo a gente precisa ter coragem de rever alguns pianos engessados na nossa própria liturgia, porque a obrigatoriedade de ter uma reunião domingo de manhã, onde sabe que na sociedade a semana inteira as pessoas trabalham. Ou à noite, ou porque tem uma reunião no domingo à noite. Então, a gente precisa ter coragem de rever e mostrar para as pessoas o seguinte, cara, você precisa tirar o pé do acelerador, investir mais tempo naquilo que é prioridade. Efésios 5 para mim é a palavra de hoje. Peça ao Senhor para você aprender a remir o tempo, porque o desejo de Deus é que a gente aproveite o tempo ao máximo. Ele ainda diz o seguinte: tudo que a gente faz aqui na Terra vai ter uma repercussão, um desdobramento na eternidade, ou seja, Deus valoriza o tempo que a gente investe nas coisas aqui na Terra. Marcão, quando você falava, o pastor Gilton franziu a testa. Só quero te avisar que ele franziu a testa quando você estava dizendo o negócio de não ter culto aí domingo. Foi exatamente nessa hora aí franziu a testa. Não, na verdade, esse foi uma música. É uma brincadeira. Vai lá, pastor Gilton, fica à vontade. Esse é um paradigma que não pode se transformar numa idolatria, né? As reuniões elas são decorrentes de experiências históricas. E nós temos 2 reuniões no Brasil, nos domingos, mas o Brasil é quase que uma exceção. A maior parte das igrejas cristãs no mundo tem apenas um encontro dominical, né? Então isso é só um paradigma da nossa cultura, da nossa tradição brasileira. Agora, eu franzi a testa porque naquela hora que você estava citando Efésios, eu me lembrei de Eclesiastes. Eclesiastes 4:6 tem um texto tem uma palavra que é interessante, na tradução Revista e Corrigida é assim: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Excelente. Então, a verdade é que nós temos uma tensão constante, vivemos nessa tensão. É aquele negócio, você tem as suas funções ministeriais, pegando a situação do pastor que foi citado como exemplo, mas pode citar uma profissional da área de saúde mental, né? Não sei como é que seria classificado você. É isso mesmo. É isso mesmo, pois é. Então, que tem seus compromissos, então, todos nós temos essa tensão os telefonemas, as cobranças, entre todas as pressões de trabalho, de atividades.
e a necessidade de aprendermos a parar. Eu confesso que eu sou uma das pessoas colocar limite, que também estão lutando diariamente para aprender a priorizar e a colocar. Por quê? Dirigir um ministério, pastorear uma igreja, família, quer dizer, tudo isso realmente cria demandas que às vezes são sobre-humanas ou além da sua capacidade. Esse tocou no ponto da família, que é importantíssimo. O pastor tem que pastorear a família em primeiro lugar. Então, se a família é deixada de lado, que, né, é uma complicação também que vai gerar no ministério do próprio pastor algo mais pior lá na frente, né? Eu ouvi de um amigo nosso, o pastor Pedrão, já há alguns anos aqui na nossa mesa, dizendo o seguinte, que o pastor hoje ele tem que ser quase que um gerente de shopping. Eu gostei dessa expressão dele, ele é muito engraçado, tem várias expressões assim. Eu achei muito interessante, porque qual é a função pastoral? Pergunta, entendeu? Básica, embora complexa, é essa. Qual é a função pastoral? Nós saímos completamente do nosso assunto aqui, né? Vocês me tiraram do assunto de hoje. Isso é franziu a testa, o negócio da testa aí, entendeu? Porque é o seguinte, qual é a função? Mas ao mesmo tempo, qual é a função de cada um de nós? Vamos tentar ver, porque quando o tempo nos empurra, em geral, ele nos empurra para tirar da nossa função principal. Qual é a função principal do ser humano? Qual é o seu fim principal? Eu quero ouvir a opinião dos nossos companheiros já no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha, gente, daqui a pouquinho vamos falar aqui sobre a questão da calamidade que envolveu o Grande Rio. Vamos ouvir aqui ouvintes que viveram na própria pele seus dramas, tem histórias para contar sobre esse assunto, gente contando sobre gente da família, gente contando que ficou absolutamente ilhado em casa e que não pôde sair de casa. Quanta gente viveu esse drama ontem, e hoje continua, porque a chuva desce, limpa a casa, limpa, não limpa, tira, não tira. Como é que faz? Além de tudo isso, o que se vê depois disso são doenças, porque vem muita coisa estranha, esquisita, suja, que sobe com as águas dos rios, desses valões que estão aí, sem tratamento, sem dragagem, sem nada. Nós vamos falar sobre esse assunto já aqui no nosso Debate 93 de hoje, na 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Você ouve Debate 93 com J.R. Varga. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa hoje é a seguinte: você tem se sentido sufocado pelas obrigações do seu dia a dia? A maioria dos nossos ouvintes, 68% deles disseram que não, mas 32% deles confessam que se sentem sufocados. Muito obrigado, Marcela, pela sua participação, pela sua opinião. Quero ouvir a opinião dos nossos companheiros também sobre esse assunto já aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua opinião sobre esse assunto. A participação de cada um é sempre muito valiosa quando você responde a nossa pesquisa 93 de hoje, quando você traz aqui seu ponto de vista sobre esse assunto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua participação no Debate 93. Tô esperando meu amor, tenho orado com fervor, aguardando no Senhor, ainda que sob clamor. Sei que a hora vai chegar e terei alguém pra amar, pra fazer bem feliz. É tudo que eu sempre quis. Este é o Debate 93 com J.R. Varga na 93 FM. E aí, gente, nós nascemos pra quê? Companheiros aqui presentes no nosso Debate 93 de hoje, pastor Gildo de Medeiros, doutora Luzia Nunes, pastor Rodrigo Lourenço, pastor Marcão. A gente fala aqui, a gente entrou na questão pastoral, qual é a função dele, mas vamos colocar esse pé bem no chão aqui. Qual é a função de cada um de nós? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa... Nós nascemos pra quê? Tá certo? Porque a gente vive, tem gente que vive e ainda não descobriu pra quê. Por quê? Pra quê?
A gente vive para adorar ao Senhor e ter prazer na presença dele para sempre. Então essa é a razão do ser humano existir. Fazer tudo, como a gente falou aqui, o estilo de vida. Você trabalhar, você se divertir, se relacionar com a sua família, tudo para a honra e para a glória do Senhor, e ter prazer nesse Senhor, ter prazer nesse Deus, ter alegria nesse Deus. Essa é a razão da nossa existência. Se a gente conseguisse viver isso, seria maravilhoso. Citando o apóstolo Paulo, como você já citou, Efésios, né? E também Rick Warren em aquele livro Uma Vida com Propósito, ele diz que a razão da nossa existência não está em nós mesmos. É verdade. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Efésios 1:8, se não me engano. Então, esta é a razão. A razão é Deus. Nós fomos criados para cumprir um propósito de Deus. E nós só seremos capazes de nos encontrarmos em nós mesmos quando descobrirmos o que é fazer a vontade de Deus em nossa vida. Pastor Estélio Lourenço Rega escreveu uma frase que eu gosto muito. Que nós surgimos para refletir de volta para Deus o brilho da sua glória. Eu acho fantástico isso. E isso, com todas essas intromissões que ocorrem hoje em dia, está tentando ofuscar essa premissa que Deus colocou para nós, né? Que é a premissa total. Nós não nascemos para ser, sobretudo, advogados, médicos. Nós nascemos para ser louvor para a glória de Deus. Com base nisso, agora eu não me lembro o autor, mas há uma frase que eu nunca me esqueço, que é: o verdadeiro humanismo é o cristianismo. Porque se você quer ser humano na sua potencialidade, é em Deus. E é Cristo quem nos traz de volta a Deus, quem nos reconcilia com Deus, quem nos faz novas criaturas, quer dizer, nos dá a dignidade plena de o ser humano. Está em Deus, está em Cristo Jesus. Nós vivemos para a glória de Deus, né? Como os pastores já falaram aqui. E entrando um pouco na questão dele não ter tempo nem para a vida espiritual, trazendo, né, para essa questão que estamos falando agora, o vazio aumenta, porque é como um aparelho, nós desconectados de Deus, é como um aparelho desconectado da sua fonte, porque a nossa fonte é Deus, e nós precisamos ser alimentados por Deus o tempo todo. E quando buscamos no Senhor a vontade dele, já foi dito aqui, né, para a nossa vida, é que nós encontramos a alegria, a paz de viver. E é para isso que nós vivemos. Muitos não encontram essa razão de viver, e se perguntam para que eu vivo, qual é a minha função. São perguntas de pessoas que estão desconectadas da fonte. Né? Se não me engano, quem fala isso também é o autor do livro, não tenho bem certeza, do Vida com Propósito. Não sei se é ele que fala, mas é muito pertinente essa fala, dessa conexão com Deus, porque nós dizemos que a necessidade, alguns pensam que é dinheiro, alguns pensam que é um bom trabalho, alguns pensam que é a fama, que vai trazer alegria, felicidade, sentido à vida, mas quando entra nos nossos consultórios pessoas ricas, que têm dinheiro já bem resolvidas profissionalmente, pessoas com fama e que sentem esse vazio, aí a gente vê que é falta de Deus. Então, deixa eu ver se eu entendi. O fim principal, o papel, a função principal, o centro da vida do indivíduo, de cada um de nós, é a glória de Deus, é o relacionamento com o Criador, é a criatura que se volta para o Criador e tem prazer em estar ali, é o relacionamento estabelecido, é beber da fonte, é ligar na energia aí que seria essa ação de Deus na nossa vida. Se é isso e que vocês afirmam categoricamente que a quem interessa nos afastar desse eixo? Então é preciso que a gente tenha bom senso, equilíbrio, que cada um de nós seja saudável na sua avaliação, porque interessa profundamente ao inimigo das nossas almas nos arrancar desse eixo, arrancar de nós o tempo para aquilo que é mais importante e é o que vai nos manter de pé, não só nesta vida, mas em toda a eternidade. Então a gente confunde, a gente olha o que está acontecendo agora, a gente corre e não chega, porque a gente está correndo para o lugar errado. Estamos correndo atrás do vento,
ao invés de corrermos em direção ao que criou o vento. Porque se a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, não ouves a sua voz, não sabe, porque há um criador desse vento, que Elias experimentou na caverna, o cicio do vento, a presença. Então eu tenho aqui convicção, depois de ouvi-los, que há um interesse muito grande em nos arrancar desse eixo, e a gente pode botar a culpa em um monte de gente, mas você tem sempre uma responsabilidade nisso. É necessário que a gente cuide da nossa carne, porque a nossa carne é inclinada ao afastamento da glória de Deus para buscar a glória humana. Então, glória de Deus, glória humana. Em qual das duas glórias você está investindo a sua vida? Na glória de Deus ou na glória humana? E aí, JR, há uma questão que eu acho que é interessante, que é a seguinte: quanto mais a gente busca glorificar a Deus com a nossa vida, melhor se torna a nossa vida, quer dizer, mais plena e abundante ela se torna. Então nós passamos a ter uma vida ainda melhor. Quero agradecer o carinho dos companheiros e a participação dos nossos maravilhosos ouvintes dentro desses assuntos que são tão especiais para o nosso coração. Nós todos ainda estamos impressionados e impactados com o que vem acontecendo no Grande Rio em razão das chuvas de ontem. A 93 FM deu uma cobertura muito especial e ainda trata sobre esse assunto para informar os nossos ouvintes. Vou falar com o nosso ouvinte Silmara. Silmara está em Irajá. Ô Silmara, Deus te abençoe, minha irmãzinha. Alô Silmara. Alô Silmara. Muito bem, não é um dos dois. Caiu aqui a Silmara, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Então, a Rose está onde? Nesse aqui ou nesse de cá? 191. Vamos falar. Rose! Tá ouvindo, Rose? Não tá ouvindo. Oi, alô, Rose? Não tá aí. Não é nenhuma, nem outra, tá tudo solto, vamos lá. Enquanto isso, vamos aqui ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. A participação especialíssima dos nossos maravilhosos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Pesquisa 93. Nós perguntamos aos nossos ouvintes se eles têm se sentido sufocados aí pelas obrigações do seu dia a dia, e a gente encerra aqui com 45% dos nossos ouvintes afirmando que se sentem sim. Quero agradecer o carinho, a participação dos nossos ouvintes. Vamos aos prêmios, né? O resultado final, já temos aí prêmios ou não? Não temos ainda? Muito bem, temos ouvinte aqui, cadê? Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Rose. Ô, Rose, agora é você, tô te ouvindo, Rose. Deus te abençoe, minha querida. Amém. Você, Rose, me conta aqui, minha filha. É a sua mãezinha que mora em Queimados. Como é que ficou a situação da sua mãezinha? Como é que ela chama, Rose? Denise. Denise? É. Denise, como é que ficou a casa da sua mãezinha, Denise? A casa dela, a água chegou quase na altura da janela. Faltando um pouquinho pra chegar na janela. E olhou as coisas dela tudo. Então foi várias coisas pro lixo. E ela tinha comprado sofá novo, mesa com cadeira, armário de cozinha, tudo novinho. E ficou lama pura. Meu Deus do céu. Inundou tudo, Na então, rua dela, como é que ficou a rua dela, Rose? Olha, quando eu cheguei lá, já não tinha mais água na rua, né? Só tinha lama dentro de casa. Sim, mas as outras casas, as outras casas. As outras casas também, era só móveis, todas as calçadas que você passava, você via móveis pela calçada. E estraga tudo, né, Rose? Tudo. Então, o pouco que restou dela, tadinha, ela jogou guarda-roupa, jogou cômoda, o som dela tava boiando lá na lama, ar-condicionado, várias coisas. Então, entrou água até dentro da geladeira fechada, entrou água dentro do fogão. Quando a gente chegou lá, tava tudo revirado. A força da água conseguiu virar o bujão de gás, virou as cadeiras, virou tudo. Parecia que tinha entrado alguém lá e tinha revirado as coisas. Revirado as coisas, e perde tudo, perde retrato, perde todo o registro histórico, o que tiver, né? Pede Bíblia, pede livro, pede tudo. Que, graças a Deus ela não estava em casa, porque senão ela ia fazer o quê? Ela ia ter um treco, porque imagina a pessoa vendo a água invadir sua casa e você não poder fazer nada. Meu Deus, ela não estava em casa.
Não, que ela fica no trabalho a semana toda. Graças a Deus. Melhor assim, né, Rose? Pelo amor de Deus. E essa chuva de ontem, entrou água de novo lá na casa dela. Aham. Ah, isso não foi ontem, não, Rose? Não, foi na quinta e ontem de novo. Isso já foi na quinta-feira passada, que não foi uma chuva tão grande assim. Ontem ok, mas ontem entrou outra vez? Entrou de novo, mas ela ainda não foi lá não, porque ontem não tinha como ela sair de Ipanema e pra Queimados, né? Meu Jesus amado, o trânsito tava péssimo, né? Era tudo alagado, então menina ela não pôde do céu. Então o que sobrou da semana passada, ontem... a gente nem sabe como é que tá. Meu Deus do céu. Meus irmãos ainda pegaram os tijolos e botaram as coisas assim no alto, né? Botaram a cama, mas a cama também já estava molhada, a gente acha que não vai servir. A gente faz de tudo, né? Tem que colocar tudo pro alto, o mais alto possível, para evitar quando a chuva vem. Agora a chuva não tem culpa de nada, né, Rosa? A gente sabe muito bem disso, né? Já chove forte, eu disse aqui no início, não sei se você estava ouvindo, já chove forte, entendeu? Há milhares de anos, né? Quer dizer, não é dizer, choveu forte, mas chove forte há muitos anos. No dia que chover forte, foi uma novidade, foi só na época de Noé, entendeu? De lá pra cá já chove forte há milhares e milhares de anos, não há a menor surpresa nisso. O que há é falta de estrutura, também tem uma certa responsabilidade nossa, não é verdade? Muita gente joga lixo na rua. Isso, e lá tem rio também. Menina, pelo amor de Deus, no Rio então nem se fala, o cara pega um sofá. Você imagina, essa cena eu já vi. A pessoa pega um sofá e joga um sofá dentro de um riachozinho, de um valãozinho, quer dizer, e que entope com uma facilidade enorme. Pode ser prejudicada, né? Ei, menina, olha, eu tô impressionado com essas coisas todas que estão acontecendo e quero agradecer, Rose, porque você está nos ajudando a enxergar e a descrição que você fez quando você chegou lá na casa da sua mãe é de uma destruição total e absoluta. Foi sim. Obrigado, eu vim toda suja de lama, lá não tinha ninguém limpo. Os moradores eram só lama, coitados, todo mundo limpando suas casas. Meu Deus do céu. Rose, muito obrigado, Rose. Deus abençoe muito. Vamos continuar falando sobre esse assunto na 93 FM. Dá um beijinho na sua mãe, tá bom? Por favor, tá bom, querida? Tá. Deus abençoe. Vamos falar agora com a Silmara. Alô, Silmara. Bom dia, Silmara. Bom dia, irmã. Silmara, Deus te abençoe. Você tá em Irajá, né? Isso, meu irmão. E você ficou preso em casa? Fiquei, porque no caso assim, eu trabalho na Tijuca, né? Na Praça São Penas, e tava assim, tudo cheio, você não conseguia passar, né? Na estrada, pessoas presas no carro com criança, com sua família, e assim, foi um caso desesperador. Só Deus. Menina, eu fiquei assim, muito impactado quando você nos disse aqui exatamente que não pôde sair de casa exatamente porque tinha água na altura quase que da cintura. Como é que anda? Eu conheço história de gente, eu conheço muita história, né? Eu acho que eu tô ficando velho, eu conheço muita história. Conheço história de gente que caiu em bueiro, entendeu? Tava andando, entendeu? Tava assim aparentemente tranquilo, a água assim e tal, caiu no bueiro, foi embora. Tem gente que caiu e foi eletrocutado, quer dizer, é um negócio tão louco esse negócio, que a gente acha que é uma coisa simples, né? Não, vou ali, vou atravessar, vou sair daqui e tal, bate um desespero, tem hora que bate desespero, não bate? Isso, porque assim, no caso, a minha tia, ela mora em Santa Cruz da Série, e no que a minha tia tá passando, e assim, ela falava sempre pra mim, mas eu nunca vi, e ontem assim, nós vimos, entendeu? Você querer trabalhar e não conseguir. Assim, graças a Deus minha patroa entende, né? E sabe que o que aconteceu, né? Porque tá isso. Silmara, eu quero agradecer a você pela sua palavra, pelo seu testemunho aqui na 93 FM. Que Deus continue abençoando muito a sua vida e a todos os seus. Hoje a coisa tá normalizada, Silmara? Aparentemente está, né, meu irmão? Mas assim, vamos orar porque as pessoas também têm que ajudar, né? Tem que ajudar. Porque também a gente via muito lixo, caixote do Ceasa, né? Assim, boiando. Então, assim, essas pessoas que ajudar, crianças assim, nadando como se fosse uma praia, numa água suja, né? E arrastão, você imagina, numa hora como essa, que é hora de solidariedade,
Tem gente que sai de casa para fazer arrastão, para roubar as pessoas. Silmara, muito obrigado, minha irmãzinha. Deus te abençoe muito, tá bom? Amém, irmão. Prazer falar com essa rádio maravilhosa. Ô, menina, alegria nossa. Deus te abençoe muito. Deixa eu ver aqui os nossos companheiros debatedores sobre esse assunto, companheiros. Português, claro, hein? Fique à vontade, hein? Quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. A gente sabe que chuva forte acontece há muitos anos. Atribui-se aí duas outras responsabilidades aos governantes, gestores públicos, questão de infraestrutura, que é uma das denúncias mais claras, mais fortes. Até o Bill Clinton veio aqui e falou agora outra vez, todo mundo já sabe disso, que Brasil investe muita coisa, mas não investe em infraestrutura. Nós não temos infraestrutura para poder suportar determinadas coisas. Ao mesmo tempo que a participação humana é fundamental, quer dizer, o lixo é no lixo, as coisas são arrumadas, um joga coisa no riacho, no valo, no valão, no rio, enfim, tudo isso a gente sabe, mas infelizmente essas coisas não acontecem da maneira adequada. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros aí. Quem quer iniciar? Eu. Pois não, pastora, vai lá. Isso, psicologicamente o ser humano ele tem resistência à prevenção. Quero falar um pouco disso em todas as áreas da nossa vida. Nós temos resistência de levar o carro para revisão. Nós só mesmo quando o carro pifa, que a gente acha que é necessário levar. Nós temos resistência em fazer exames preventivos da nossa saúde. Nós só procuramos o médico quando estamos doentes, quando pifa alguma coisa dentro de nós, quando o alerta vermelho acende aí que nós vamos procurar o médico. E essa questão aí eu vejo muito ligada à medida preventiva. Noé, ele obedeceu a Deus e fez a arca. Quer dizer, Deus deu uma medida preventiva naquela época. E hoje nós vimos essa situação em que o ser humano vive o ano todo, a sociedade, o povo, os governantes, o povo também, o ano todo no oba-oba, sem pensar que o verão vai chegar e que as chuvas irão acontecer e irão causar o estrago do ano anterior. E a pessoa não pensa nisso. A pessoa não, depois eu acho interessante que parece que as pessoas elas têm uma necessidade de culpar. Só de culpar, depois coloca no Facebook, olha aí, fulano de tal não fez nada, fulano de tal não fez nada. Mas é importante ressaltar que eu também não fiz nada, você também não fez nada, porque você pode ser um líder da sua comunidade, cada um pode espalhar uma semente, ser um líder da sua comunidade o ano inteiro, para que quando o verão chegue, essas coisas não aconteçam ou aconteçam cause o menor dano, o menor impacto possível às famílias e às casas. Eu quero deixar essa palavra, é medida preventiva, e isso os governantes eles não fazem, mas como é que nós, quem mora então nessas áreas mais afetadas, vai fazer para tentar resolver esse problema? Vamos tentar nós mesmos então fazer alguma coisa para que isso resolva, né? Ou pelo menos só avise. Eu vejo um link com o assunto até anterior que a gente estava falando, a questão da glória de Deus e da glória humana. Um trabalho preventivo muitas vezes não reflete a glória desses governantes. Então acontece a omissão, acontece o descaso, o desleixo, enquanto que isso deveria ser o foco da responsabilidade desse governante, né? Prover o mínimo necessário para minimizar os efeitos possíveis da natureza, de uma chuva, de uma enchente nesse sentido. Então os nossos governantes sim são os responsáveis principais em não investirem na nossa infraestrutura. Muitas pessoas vivem ainda no tempo de Cabral, no tempo sem saneamento mínimo. Se eles não tiverem interesse em fazer, essa que é a questão, eles são os maiores responsáveis sim. Mas se eles não tiverem interesse em fazer, como já demonstraram que não tem. A verdade é que nós estamos vivendo num modelo de gestão política em que o compromisso de quem está no poder é primeiro cuidar de si. Então há áreas da cidade que não são tão afetadas pelas chuvas. Há áreas da cidade onde há investimento em infraestrutura. Então não é só uma questão de não ter investimento, é de direcionar os investimentos para que alcancem todas as pessoas. Muito bem, vamos ouvir aqui o Cacau de Brito. Alô, Cacau, bom dia. É advogado especializado em direito do consumidor e atuou
até bem recentemente, como diretor do PROCON. Cacau, nos ocorreu a seguinte dúvida, amigo, é o seguinte, uma pessoa como a nossa ouvinte aqui contou, a mãe dela perdeu muitas coisas, inclusive a geladeira. Eu fiquei com essa ideia, vamos pegar isso aí como exemplo. A pessoa que perdeu a geladeira por conta das chuvas, ela tem direito, ela tem como buscar o ressarcimento disso junto ao PROCON, sim ou não? Bom dia, Cacau. Tudo bem, bom dia, é um prazer aí falar com vocês mais uma vez da 93. É evidentemente que cada caso é um caso. Nós precisamos analisar todo o contexto que levou a essa ouvinte perder os seus bens. Saber se o local estava em obra, se a prefeitura estava fazendo o que deveria fazer, dando infraestrutura naquela localidade. Se isso não estiver sendo feito, com certeza absoluta, é passível de danos materiais e até mesmo de danos morais. O poder público tem responsabilidade para indenizar essas pessoas. Eu não sei se ela perdeu por falta de luz, não sei se perdeu foi exatamente porque a chuva invadiu a sua casa, então precisa fotografar todo esse local, saber quais os bens que ela perdeu para fazer o inventário. Seria bom se ela tivesse nota fiscal de todos esses produtos para que ela possa recorrer a um PROCON, um órgão de consumidor ou mesmo ao Poder Judiciário. É cabível, sim. Entendi. Então vamos aqui só para reforçar a sua informação para os nossos amados ouvintes. Então é o registro fotográfico ou filmagem que você tenha do que aconteceu, o inventário dos bens que foram ali atingidos, com nota, especialmente o nota, enfim, que vai comprovar que você tinha, que aquele equipamento que está ali destruído era de fato o seu, e também cada caso é um caso, ou seja, a pessoa entra e vai analisar, porque aí é a justiça que vai discutir sobre esse assunto, se aquele caso é um caso que se refere a isso, se o responsável por aquilo ali é de fato o município, seja qual for o município. Eu não estou falando do Grande Rio, o Grande Rio é o Grande Rio, aí esse é o município para todos os lados, ou seja, a responsabilidade se tem ou se não tem, quem vai dar a palavra final sobre isso, então vai ser o PROCON. Então vale a pena entrar, vale a pena discutir esse assunto, vale a pena investir. Com certeza absoluta. Eu vou dirimir aí uma dúvida. No caso do PROCON, o PROCON é um órgão de conciliação. O PROCON vai tentar conciliar para a pessoa receber apenas os bens materiais. Se houver a necessidade de danos morais, aí tem que ser o Poder Judiciário. Entendi. O PROCON não tem a capacidade, a faculdade de dizer a respeito dos danos morais. Agora, os danos materiais, sim, ele faz essa vinculação, essa intermediação, e esse próprio processo do PROCON servirá para a pessoa depois entrar com o processo na Justiça Comum. Muito bem, então no caso de danos materiais, PROCON, se conseguir aí nesse encaminhamento, aí sim você já tem todas essas informações, já tem todos os dados para eventualmente entrar em busca da questão de danos morais na própria Justiça Comum. Cacau de Brito, muito obrigado, meu amigo, um grande abraço. Obrigado, felicidade aí para todos. Obrigado, querido. Muito bem. Informações para os nossos ouvintes. Isso é informação. Isso é prestação de serviço para os nossos ouvintes. A pessoa não sabia. Agora já sabe. Não fotografei nada. Já limpei a casa tá limpa. Então já vimos aqui que a chance agora é mínima. O que tem que ser feito é que cada episódio desse tem que ser registrado para que finalmente coisas como essas possam acontecer. Você imagina se 1.000, 2.000, 3.000 pessoas começarem a entrar com isso, vai ficar tão caro que talvez o investimento em infraestrutura vale a pena. Eu não ouvi o pastor Rodrigo, só para terminar, pastor Rodrigo, ouvi a sua opinião, já ouvi os três companheiros. Vamos encerrando. Eu entendo um problema conjunto do povo, do governo, dos governantes, porque a educação, o governo tem que prover desde as bases, e a educação é algo que não é de curto prazo, é médio e longo prazo, é por isso que ninguém quer fazer.
Então é uma atividade conjunta. O povo tem que fazer a sua parte, não jogando lixo, e o governo se planejando. É outra coisa, o povo também pode fazer a sua parte nas urnas, elegendo pessoas que vão fazer e não pessoas que prometem um imediatismo, ok? Então essa é a minha opinião. Ouvinte Elizabeth aqui me encaminhou aqui um e-mail dizendo, olha, 60% da responsabilidade aqui das enchentes é culpa do povo, é falta de educação. Diz ela, e 40% da autoridade em não dragar os rios e outras ações, diz aqui a Elizabeth. É bom que a gente se lembre que é a responsabilidade do poder público a questão da limpeza de ruas. Tem município aí que já não limpa a rua faz tempo. Tem município aí onde as ruas estão imundas há muito tempo, onde foi feito um marketing violento de vou limpar a rua, farei isso, farei aquilo, e no final das contas o que a gente vê é rua suja, rua imunda, e isso tudo prejudica. Numa hora como essa, a chuva, você imagina bem, se você coloca o lixo do lado de fora, com cuidado para que você não suje a mão, as crianças não brinquem, esse lixo está dentro da sua casa, totalmente misturado. Olha o problema que a gente está vivendo aí. Outra coisa, hein? Não entrou água na sua casa, mas a luta também é sua. A batalha é de todos nós, é conscientização, é busca, é orientação, porque todos nós temos que estar juntos nisso aí. Eu recebi aqui da nossa equipe de jornalismo a seguinte informação: muitas famílias precisam da nossa ajuda, compartilhando aqui alguns locais que estão recebendo donativos. Atenção para a lista de donativos: água mineral, leite em pó, fundamental leite em pó, material de higiene, todo o material de higiene que você pode imaginar aí, tá certo? Alimentos não perecíveis, tá? Água, leite em pó, material de higiene, alimentos não perecíveis. Igrejas, vamos fazer as campanhas, tá na hora. Solidariedade agora, não precisa colocar lá que nós demos não, viu? Muita igreja agora coloca a plaquinha, enfim, pelo amor de Deus. No Rio, Estrada João Paulo, número 1876, em Barros Filho. Estrada João Paulo, número 1876, em Barros Filho. Telefone 38351435. É muita informação, hein? É muita informação aqui para um lugar só, hein? Tá no Face? ONG Viva Rio, Rua do Russo, número 76, na Glória. Vila Olímpica, na Estrada do Itararé, número 480, no Complexo do Alemão, na Vila Olímpica. Telefone 2573-2930. Na Assembleia de Deus, na Rua Juno, número 111, na Pavuna. A Assembleia de Deus na Pavuna, telefone 3452-5493, 3452-5493. Japeri, alô Japeri, na Escola Municipal Bernardino de Melo, Estrada Santo Antônio, número 2, Estrada Santo Antônio, número 2, Engenheiro Pedreira. Alô Queimados, no Centro Esportivo Vila Pacaembu, todo mundo conhece, Centro Esportivo Vila Pacaembu, em Queimados. Atenção, Nova Iguaçu, área muito atingida, hein? Muito atingida, área muito atingida, Nova Iguaçu, Primeira Igreja Batista, na Rua Ana Cardoso. Cadê o telefone de lá? Não tem aqui, em número 268, no bairro da Luz, Nova Iguaçu, no bairro da Luz, na Secretaria de Assistência Social, Rua Doutor Luiz Guimarães, número 976, no centro. Na Cruz Vermelha, alô Nova Iguaçu, na Rua Bernardino de Melo, número 1895, no centro. Também na Câmara Municipal, na Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, número 38, próximo à rodoviária. Aqui só do Rio, Japeri, Queimados e Nova Iguaçu, áreas muito atingidas. Você pode ser uma bênção, você pode ajudar, cooperar para que pessoas possam ter esses donativos: água, leite em pó, material de higiene, alimentos não perecíveis. É hora, minha gente, da comunidade cristã se manifestar de maneira clara, contundente, sem querer aparecer. Pelo amor de Deus, gente, nós não precisamos aparecer, nós queremos abençoar, é assim que tem que ser. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo: tem uma pessoa na minha igreja que se acha melhor que todos. Ele é o mais santo, sabia? E por isso tudo tem que ser tudo feito assim, do jeitinho dele. Uma vez a esposa dele me retirou do grupo dos novos convertidos porque ele disse que não era digna de estar ali. E quando foi orar por mim, dizia em voz alta: Deus, tira a pombagira dela. Eu tenho muita raiva dele, eu não aceito nada que vem dele. O que fazer quando temos que conviver com alguém que se acha mais santo que os outros, hein? Existe uma forma de medir santidade?
Por outro lado, como perdoar alguém que nos humilha em nome da santidade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Tudo bem. Travou até a vinheta aqui. Agora voltou. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor Gilton, obrigado, abraço. Obrigado, JR. Quero aproveitar para deixar um abraço para a equipe do Jornal Novas e para minha igreja de Jardim Santíssimo. Pastor Rodrigo, obrigado, um abraço. Um abraço ao pastor Luiz Matipó, Minas Gerais, e todas as Nova Vidas, nosso ministério, um abraço e um beijo. Doutora Luzia, obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço para o meu marido, meus filhos, todo o povão lá de Jatissema e meu sobrinho lá de Manaus, Vinícius. Marcão, valeu, obrigado, um abraço, irmão. Valeu, JR, um abraço para todos os ouvintes, para os irmãos aqui debatedores. Vamos orar juntos, queridos, vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração. Pastor Gilton vai orar conosco, vamos pedir que Deus abençoe esse povo sofrido que hoje está aí juntando os retalhos dessas dificuldades todas enfrentadas nessas últimas horas aqui no Grande Rio. Vamos orar pelos enfermos, pelos enlutados, também pelo tema de hoje, a necessidade e habilidade de nós sabermos que alguém que quer nos tirar do eixo, se nascemos para a glória de Deus, cuidado com a busca constante pela glória humana. Vamos orar juntos. Ó Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu conforto, e agora, ó Deus, nós apresentamos a ti os nossos ouvintes que ouviram, que acompanharam esse debate e que puderam receber de ti mesmo orientações sobre suas vidas. Ó Deus, nós nos lembramos agora de cada uma das pessoas atingidas pelas grandes chuvas que caíram sobre a nossa cidade. Que o Senhor, ó Deus, esteja ao lado de cada um, que o Senhor possa dar forças, alento e que as soluções sejam alcançadas através de ti mesmo, através das igrejas, através do teu povo e através dos poderes públicos. Nós oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.